Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin, eu tenho 16 anos e sou da Igreja Presbiteriana de Santa Rita do Sapucaí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o devocional com o tema jantar. O texto base vai estar localizado em Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 17. Esse texto bíblico vai se iniciar com Jesus chamando Mateus, que era um publicano. Ou seja, ele cobrava os impostos em cima dos judeus para o Império Romano. Por isso ele era considerado um traidor na sociedade judaica. Mais à frente a gente vai ver que Jesus não chamou apenas Mateus, mas outros publicanos e pecadores para se juntar a ele, para jantar com ele, literalmente, numa mesa junto com seus discípulos. E a gente vai ver que os fariseus estavam se perguntando por que Jesus estava sentando com pecadores e pessoas que eram consideradas impuras naquela época. Jesus então vai responder nos versículos 12 e 13. Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia, não sacrifício, pois não vim chamar os justos, e sim pecadores. Jesus foi enviado por Deus para nos redimir. Ele, que viveu uma vida perfeita, sem pecado nenhum, foi tão humilde de sentar com pessoas como eu e você, que diversas vezes mentiram, traíram, e simplesmente se sentou com elas e fez parte daquela refeição, se fez humilde o suficiente para estar nesse ambiente de chamar eles para fazer parte daquele momento que é tão íntimo, que é compartilhar uma refeição. Então ele vai falar que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Essa passagem ela vai nos ensinar que nós não podemos ser hipócritas como os fariseus. Nós, em algum momento da nossa vida, pecamos. Nós nascemos pecadores. Foi por isso que Jesus veio, para nos redimir, sendo Ele perfeito. Ele sofreu naquela cruz por nós. Ele veio para lavar a gente dos nossos pecados, para a gente ter uma nova chance de se reunir e sentar à mesa com o Pai. Ele veio para ser o médico dos médicos, para nos curar. Então, por que muitas vezes eu e você olhamos para alguém e pensamos: nossa, tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo? Por que a gente quer escancarar o pecado do outro antes de olhar para nós mesmos? Se a gente teve a oportunidade de conhecer a verdade, de saber que Cristo foi o único que nos salvou, Ele veio para nos lavar dos nossos pecados, que nós somos nada sem Ele, que a gente deve viver para honrar esse Deus. Por que a gente ainda olha para aquela pessoa que não teve a oportunidade de conhecer a verdade e quer escancarar o pecado dela? Nós somos melhores do que eles? Não, todos nós nascemos pecadores, todos nós somos iguais. Então, por que a gente não pode seguir o exemplo de Jesus? Por que a gente não pode ser imitadores dele, como ele nos chamou a ser, para sentar numa mesa e convidar, chamar para fazer parte da comunidade do Senhor, chamar para aquela pessoa fazer parte, para dividir as refeições, dividir a palavra da verdade conosco. Mais pra frente, a gente vai ver uma passagem de Jesus falando, encerrando esse texto bíblico, que diz: nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Deus nos chama a Ele para que, como eu falei, para nos purificar. Ele nos chama como nós estamos, pecadores como nós estamos, para sentar à mesa com Ele. Mas, uma vez o conhecendo e conhecendo o tamanho amor que Ele tem por nós,
nós somos chamados a tentar viver uma vida em santidade, se espelhar nele, por causa que tanto foi o amor dele por nós, que nós também sentimos a necessidade de expressar esse amor através de sendo mais como ele e olhando para o nosso próximo e amando ele, tanto como nós nos amamos e amando Deus em primeiro lugar. É isso que ele nos chama a ser. Ele nos chama como nós estamos, mas também nos chama a partir desse momento que nós conhecemos para se tornar cada vez mais como ele. Enfim, foi isso que aprendi, que eu absorvi desse devocional. E você que ainda não conhece ou tem dificuldade de fazer devocionais, eu convido a tentar esse aplicativo chamado Bíblia Sem Filtro. Ele é uma forma bem prática de você conhecer mais a palavra de Deus e se conectar mais com esse Senhor que você está tentando se aproximar com, ou simplesmente tentando aprender mais sobre. É isso, tchau, tchau.